Então, pessoal, os maias formaram uma das civilizações mais antigas da América e chegam a ser comparados com os gregos lá da antiguidade, porque eles formaram uma sociedade muito complexa. E é bem interessante essa relação, porque similar aos gregos, eles também se organizavam em cidades-estado. Essas cidades-estado, elas também rivalizavam entre si, mas também se uniam contra inimigos. Exemplo, vamos pegar lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, vamos pegar Esparta e Atenas, elas eram rivais. Duas cidades-estado gregas que eram rivais entre si, né? Elas rivalizavam tanto na parte comercial quanto na parte política e etc e tal. Beleza? Mas em determinados momentos elas se uniam para combater um inimigo em comum. O caso aí, por exemplo, das guerras médicas. Não é muito diferente aqui dos maias, tá? Era aquela velha questão. Eles não se gostavam muito bem, mas quando o inimigo ameaçava a unidade, né, dessas cidades-estados aí, a autonomia dessas cidades-estados, né, eles iam lá e se uniam para combater esse inimigo em comum. Então eles também se organizavam em cidades-estado, formavam um governo teocrático. Isso aqui é um diferencial entre o governo grego e os maias, tá? Então percebam aí, existe uma diferençazinha, tá? E outra coisa que é interessante também, que os maias, eles também eram profundos estudiosos, né? Dominando aí a aritmética, tá? A elaboração de um calendário muito complexo que vai estabelecer aí os 365 dias do ano, tá? E o mais interessante aqui que para eles, né, para eles o mundo ele tem uma idade de 52 anos. A cada 52 anos o mundo se acabava, né? O mundo se renovava, não é porque o mundo ia simplesmente explodir. Não, ele se renovava, passava por um processo de renovação, né? E esse processo de renovação era justamente um momento em que o globo ia passar aí por certas transformações para melhorar, como uma evolução, tá? Mas vamos lá. Não constituíram um império unificado, por isso eles eram organizados em cidades-estado. Lembrem-se bem disso daqui, beleza? A sociedade muito bem definida, né? Tendo aí no topo da pirâmide os governantes, abaixo os sacerdotes, os guerreiros, e aí vocês veem a importância, né, dessa questão. Apesar de não formarem um império unificado, mas eles eram guerreiros, tá? Eram povos guerreiros. E é interessante que qualquer povo antigo que você vê, uma das características principais aí que vai simplesmente dizer assim, olha, esse povo aí era guerreiro. É justamente a presença de militarismo na pirâmide, certo? Por exemplo, aqui perto do topo da pirâmide, certo? Não menos importante, não menos importante que um sacerdote ou um governante, mas também não inferior, tá, ao restante da população. Beleza? E aqui os escravos, outro elemento também principal que você observa, né, como uma consequência desse militarismo dos povos antigos, a presença de escravos. Beleza? Os astecas, sim, antes que eu me esqueça, olha, a pirâmide escalonada é essa daqui, ó, tá? Isso aqui é um exemplo de pirâmide escalonada. Então vamos lá, os astecas eles se formaram, né, na região, vamos dizer assim, norte da América Central, onde hoje é o atual México, né, e também constituíam um povo guerreiro. Viviam da agricultura, vão se formar ali ao lado
né, no entorno do lago Texcoco. E a história dos astecas começa justamente com uma lenda, né, a partir da revelação, né, do deus Huitzilopochtli, que orientou aí a edificação de uma cidade onde se encontrasse aí uma águia devorando uma serpente em cima do cacto. Então eles chegaram em determinado local, viram essa cena, disse: aqui é uma revelação do nosso Deus, então nós vamos montar uma cidade aqui. E eles começaram aí a formar um grande império também, a partir, né, de todo esse processo aí. E é interessante que eles, como eram excelentes militares, eles vão, obviamente, gerando inimigos ao longo de todo esse processo, né, de expansão. E apesar deles formarem esse forte império, uma das suas características era esse governo teocrático. O que é uma característica de um governo teocrático, minha gente? É o chefe que se diz enviado ou o próprio Deus. Então, uma teocracia é um governo, né, de Deus ou algo governado por Deus. O chefe militar, ele se coloca, aliás, o chefe político, que também é militar, né, ele se coloca como um Deus, ou filho de um Deus, ou um enviado de Deus. Exemplo, no Egito Antigo, o Egito Antigo era uma teocracia. O faraó era considerado um filho de Deus. A partir do momento que se tornava faraó, ele era considerado ali um filho do Deus Ra, se não me falha a memória. Tá? Mas aí é interessante porque aqui também não vai ser muito diferente. Tá? E é aquilo que eu sempre venho dizendo. Essa relação do homem com vamos dizer, com o superior, né? com o místico, é muito relevante. Tá? Tudo aquilo que o homem não conseguir explicar tem um sentido místico. Beleza? Enfim, outro dado interessante é que, por eles se fixarem aí ao lado do lago, né, ao redor do lago Texcoco, eles estavam em busca de terras férteis e água para poder plantarem. Beleza? E eles vão desenvolver uma técnica agrícola com obras de drenagem muito interessantes, que são as chamadas chinampas. Beleza? Que eu vou mostrar já já como é que funciona, como ilhas. Né? Eles vão formar lá ilhas de cultivo. Muito bem interessante isso daqui. Os astecas, eles têm muito, nesse sentido aqui, muito a parecer com os egípcios. Tá? E é interessante também porque é o seguinte, essa característica de se fixar devido terras férteis e água, mostra exatamente a estrutura, o primeiro passo de uma estrutura organizacional de uma sociedade mais complexa, perdão, que é justamente essa ideia da agricultura, o homem desenvolvendo a agricultura. Na pré-história não foi diferente, tá certo? Isso só nos mostra o como a história ela deve ser vista como um processo, tá? E não ser encarada de forma linear. Ela acontece diferente em locais diferentes, porque são feitas por pessoas. E nem todas as pessoas estão no mesmo processo evolutivo. Beleza? Então, olha, a chinampa é isso daqui, ó, minha gente. São ilhas. Eles vão montar ilhas de cultivo, tá? Como eles pegaram a região, né, com pequenos lagos e tudo mais, então eles vão atrás disso daqui, ó, e vão formar essas ilhas de cultivo, tá? Essas são as obras que eles fazem. Os egípcios, eles faziam um recorte a partir do rio Nilo. Eles vão construir ilhas, tá? Eles constroem essas ilhas para poder plantar.
Tá joia? A base econômica era o milho e também formavam sociedade hierarquizada. Isso aqui, minha gente, é uma característica de qualquer uma civilização devidamente organizada. Ó aqui, ó. Apesar de serem excelentes guerreiros, mas eles não tinham aqui, ó, na sua base, os militares, né, dentro desta base aqui. Imperador, os camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos. O que nós podemos concluir disso daqui? Apesar de serem excelentes guerreiros, a sua base ela era agrícola, tá? E os incas? Os incas constituíram um império mais breve, tá? 100, 200 anos de história aí no máximo, tá? Mas um grande império que pega justamente a região aí, né, que corresponde o Peru, até coloquei aqui para vocês, né, o Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina. Tá? Percebam que é um território muito extenso e eles se organizaram muito bem apesar do pouco tempo de história. Eram conhecidos como Filhos do Sol e interessante que eles manejavam muito bem o ouro, certo? Eles trabalhavam muito com ouro e com a prata. Metais muito encontrados nesta região aqui, Bolívia, Chile e Argentina. Não é à toa que o colonizador espanhol, né, se deu muito bem inicialmente, o que vai manifestar aí o desinteresse dos portugueses com relação ao Brasil nas 3 primeiras décadas da colonização da América, tá certo? Justamente por conta disso, eles não encontraram ouro, diferentemente dos espanhóis, certo? Que chegaram lá e já viram, por exemplo, uma sociedade muito bem organizada, né, que já tinha o manejo do ouro, da prata, então eles perceberam, aqui tem esses metais, é por aqui que nós vamos ficar e tudo mais, beleza? A agricultura era a base da economia, tá? Interessante, eles montam por eles se formarem, né, na parte mais alta, né, na região dos Alpes, eles vão montar um sistema de agricultura muito interessante, né? Que esse sistema ele era tipo uma escadinha, tá? E permitia que eles plantassem o que quiserem a hora que bem entendessem, tá? É bem interessante essa relação aqui também deles com a agricultura. Religião politeísta, como qualquer uma outra na antiguidade, né? Lembramos aqui dos povos pré-colombianos, né? Chamados povos pré-colombianos, prevalecendo o culto ao sol, um deus Inti, tá? E um detalhe aqui muito interessante é que eles também praticavam a mumificação, sobretudo dos nobres. Mas diferentemente da mumificação que era praticada pelos egípcios lá na antiguidade, os incas eles mumificavam os seus mortos em posição fetal, tá? Que era justamente para relembrar a posição do nascimento. Beleza? Bem interessante aqui essa relação. É um império muito breve, muito curtinho, tá? Tão logo foram dominados aí pelos europeus, pelos espanhóis. Tá joia?